Fala, galera. Estou mostrando agora para vocês, tá? O ciclo de Wyckoff é uma das teorias, né? Dos estudos que eu acho mais importante da gente compreender no mercado. Então, Wyckoff foi um analista, um trader que desenvolveu, né, a teoria desse ciclo, que o mercado ele vai passando por fases, né? Então, a gente tem 4 fases no ciclo, basicamente, que é o markdown, que é o colapso, tendência de baixa. Quando chegar lá embaixo, o big player, o pessoal de bolso fundo, né? Aquele cara que pode carregar, pode tomar calor, começa a acumular. Aí a gente vai ter um processo de acumulação, que é a formação dos fundos. Quando esse big player ele já tiver carregado a posição dele, feito todo o lote que ele tem interesse, aproveitando a liquidez do vendedor assustado, daquele cara mais mão fraca ou mal informado, quando ele aproveita da zerada desse vendedor e enche o carrinho, ele começa a forçar o markup. É a nova fase do ciclo, que é a tendência de alta. Quando o mercado já está lá no final da tendência de alta, que mais uma vez o mal fraco, o mal informado, começa a comprar, vai comprar de quem? Vai comprar desse big player que acumulou lá embaixo e está distribuindo, tá, as posições dele, dessa vez com lucro. Compra embaixo e vende em cima. Sempre se aproveitando da liquidez do apressado para vender, do desesperado para vender e do apressado para comprar, aquele cara que quer, que está na euforia, quando o mercado já está lá em cima e se sente mais seguro para comprar. Então, aí que se dá a troca de mão, tá? E basicamente a gente vê isso no mercado no período diário, semanal, a gente pode ver no day trade, no day trade em gráficos de 1 minuto, em prazos de meia hora, a gente pode ver isso ao longo de 2, 3 dias. Então, o mercado ele é fractal e é assim que ele vai funcionando. Eu concordo muito aí com a teoria do Wyckoff. Então, basicamente, a gente tem essas 4 fases e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da fase de acumulação, algumas figuras que acontecem, né? Então, é o seguinte, o mercado, vamos dizer, ó, ele vem caindo, tá? Tendência de baixa. Nessa fase, começa a entrar, então, as compras, né? O pessoal acumulando. As correções da queda começam a ser maiores, tá? Não vão ser correções tímidas. Aqui embaixo, vai fazendo fundo, de novo uma correção forte, de novo um fundo, às vezes a gente faz fundo duplo, a gente pode estar, inclusive, fazendo uma armadilha de venda, estopa o pessoal que vendeu no rompimento, volta a acumular, e depois o cara já encheu o carrinho dele de compra e o comprador é obrigado agora a estar pagando para cima. E começa a fase de markup, para depois entrar todo naquela fase de acumulação. E agora as correções maiores é que vão ser as correções para baixo, numa tendência de alta, até que esvazie todo o carrinho que o cara comprou aqui embaixo, big player, troque de mão o dinheiro, e aí a gente tem um markdown. Bom, a gente também tem a fase de redistribuição e a fase de reacumulação. Basicamente, tá, é um processo intermediário no markdown e no markup. Bom, aqui na fase de acumulação, o que a gente consegue enxergar no gráfico? Nessa fase, a gente começa a ver aquelas figuras clássicas de reversão. Ombro, cabeça, rompendo o fundo, ombro, corta, testa o neckline, que é a linha de pescoço. Vou trazer um pouquinho para cá. Está aqui a linha de pescoço. E aí, a partir daqui, o mercado sobe. Então, essa é uma figura clássica que a gente vê.
Outra figura, também muito comum, fundo duplo. Começa a ter um fundo duplo, é o W, vem lá embaixo. Vamos ver que o mercado rompe, a resistência, teste sobe. A resistência vai estar passando aqui. E a gente tem exatamente nesse ponto o W. Tá? O W está aqui. São todas figuras de reversão, certo? Rompe a resistência, testa e sobe. Pode, ao invés de testar, ele pode antes acumula e sobe, tá? Numa variação antes de romper. O mercado vai dar essa acumulada aqui. E aí sim sobe. É o mesmo, é o W, continua valendo. Fundo duplo. Outra figura que a gente encontra nessa região é a xícara, né? Que é o couple with handle. Couple, xícara, handle, haste. Então, a xícara com haste. O mercado vem caindo. Só que agora ela começa a fazer, vou botar aqui de outra cor para chamar mais atenção, um fundo arredondado, certo? Tendência de baixo. Geralmente é um fundo arredondado, mas pode ser até, ó, vai fazendo assim, arredondando. Cortou, faz a haste da xícara e começa o markup. A xícara, então, estaria aqui, ó. Esse fundo, a haste da xícara e por isso a xícara. Tá? Aqui a gente teria a haste. Rompeu, o mercado vai para cima. A gente pode também fazer um fundo em forma de triângulo ascendente. Muito comum também. O mercado faz um fundão e agora ele começa a fazer o quê? Topos e fundos ascendentes. Isso é a fase de acumulação. E aí a gente tem o rompimento e começa o markup. Tá? Bom, para swing trade, a melhor fase da gente estar comprando no ciclo é exatamente quando a gente está terminando uma figura, tá, de acumulação e no início do markup. Por quê? Se a gente compra muito antes da acumulação estar pronta, a gente entra muito antes, a gente vai sofrer muito tempo aqui dentro, ok? Se a gente compra ainda na queda, a gente também vai tomar calor, né? De repente, não tem dinheiro para aguentar todo o processo ainda de queda, depois de acumulação e só então a subida. Então, esse, para mim, é o momento exato, final da acumulação e início do markup. Durante o markup também é uma época muito boa de comprar. Lá no final, já depois da primeira queda forte, já não é interessante, tá? A gente já não começa a poder subir, mas já não vai ter grandes ganhos. Então, essa fase é a mais importante. E é exatamente o que eu estou visualizando em vários papéis agora no Bovespa. Vou mostrar algum para vocês. Bom, vamos dar uma olhada aqui então na Cyrela. A gente vê, olha, dentro do processo, o markdown, o colapso. Aqui inicia-se um processo de acumulação com esses 3 soldados em avanço, uma figura de candlestick, bastante interessante. O mercado lateraliza, tenta fazer fundo, de novo tenta fazer fundo. E aqui está terminando o processo de acumulação e começando o markup. Exatamente aquela hora que o mercado tende a subir, né, para fazer a parte de alta do ciclo. Vou diminuir um pouquinho, trazer para cá. Tá? Então, fazendo uma figura parecida com a xícara com haste, cup with handle. A gente tem aqui, ó, a xícara e a haste, tá?
Uma xícara seria isso. Opa. A xícara. E aqui, tá? Esse aqui seria a haste. Então, o que a gente espera, então? Que acabou o processo de acumulação e a gente vai começar o processo de markup. Já que ó, essa haste, a quebra dessa haste, como foi hoje, já estaria iniciando o processo de markup. Então, é a hora boa da gente estar entrando. Tá? Essa é a Cirela. E exemplo mostrando para vocês dentro do ciclo de Wyckoff. Vamos ver outra ação. Bom, aqui a gente está com a Cogna, mesmo processo. Tá? A gente está no mercado, gente, muitas ações, elas, apesar de serem de setores diferentes, como o mercado ele tem um componente sistêmico, não só de empresa, né, do ativo, a gente tem aquele componente de bolsa, de risco variável, de renda variável, muitas ações estão na mesma fase do ciclo, tá? Umas um pouco mais adiantadas, outras atrasadas. Aqui, na Cogna, a gente tem algo como um fundo duplo, fazendo um processo de acumulação. Então, a correção pequena, markdown, correção pequena, começa a cair menos e agora tem umas correções um pouco maiores, fazendo o W, cortando a resistência, testando para uma possível subida. O stop é se voltar aqui para essa região, não deve voltar se a gente estiver certo na nossa análise de aonde está a ação dentro do ciclo. Destacando aqui o W. Tá? O teste para subir. O W aqui, teste na resistência. É um momento assim, muito interessante para a gente estar olhando. Finalmente, vamos ver aqui a BTOW. Por quê? O que eu quero mostrar na BTOW? O mercado está muito demandando muito ativos de varejo online. Né? Então, ele está adiantado no ciclo, ele partiu antes, mas eu quero mostrar o processo, tá, de acumulação nela. Por isso que eu falo, essa fase ó, é a fase melhor, a gente já acumulou. A partir daí, foi só o markup. Tá? Então, a partir daqui a gente teve o markup, fundos e topos ascendentes. Isso é o markup. Daqui a pouco a gente vai ter uma distribuição em algum momento. Temos a fase de acumulação, fazendo um W. E antes a gente teve uma fase de distribuição. Aqui em cima foi uma distribuição. Ok? E o markdown. Então está aí o ciclo, a gente já está adiantado na BTOW, outras ações um pouco mais para trás. Tá? Muito importante, então, quero mostrar isso para vocês, saber exatamente a hora da gente estar se posicionando numa ação, principalmente para carregar e para swing trade. Valeu, gente. Então, até a próxima. Espero que tenham gostado do vídeo.